Shalom, shalom para todos vocês aqui do nosso canal da professora Carla Damasceno. Gente, eu estou tão empolgada que vocês não têm ideia. Hoje é a nossa estreia do nosso podcast, o podcast Prof.Carla Damasceno. E eu não podia trazer ninguém mais, ninguém menos do que meu amigo, meu colega, meu parceiro. Muita gente acha que é meu primo, mas eu vou dizer para você que, na verdade, é meu irmão gêmeo. A diferença é que eu nasci 14 anos antes do que ele. Mas, gente, é uma alegria poder apresentar para vocês o Bispo Carlos Damasceno. Olha só que coisa boa! Bispo, seja bem-vindo aqui no nosso canal, seja super bem-vindo para inaugurar o nosso podcast aqui, o podcast Prof.Carla Damasceno. Que Deus te abençoe, é uma alegria imensa poder te receber, e você sabe que eu falo isso do fundo do meu coração, né? E eu gostaria muito que você falasse para a nossa audiência um pouquinho da sua trajetória. Eu sei que muita gente te conhece, outra parte da audiência não, e eu quero muito que eles vejam quem você é, né? Esse gigante que é o Bispo Carlos Damasceno. Conta para a gente um pouquinho dessa história. Minha amiga, ó, coisa boa estar aqui. Primeira vez que eu te vi, eu falei assim, gente, que mulher é essa, né? Que vibe, que astral, que presença de Deus, né? E eu lembro que eu estava pregando em Palmas, para um conselho de pastores, e aí um pastor, né, veio e falou assim, olha, eu conheço sua prima. Eu falei, conhece? Falei, qual prima? A Carla. Eu falei, eu não tenho prima chamada Carla. Ele falou, olha, a Carla Damasceno de Belo Horizonte. Eu falei, não conheço a Carla Damasceno. E ali eu falei, me passa o contato. E ali a gente se conectou. E tem já 2 anos e meio, 3 anos que a gente se conhece. E tanta coisa a gente planeja, né? E agora vai sair a nossa imersão, tem tanta coisa boa. Bom, quero te agradecer por essa honra de estrear o teu podcast. O podcast hoje é a ferramenta para mim mais interessante da comunicação da nossa geração. Né? E para mim é uma honra. Eu não nasço bispo, né? Eu nasço um carioquinha, filho de mineira com carioca, de uma família mineira carioca com uma linhagem de Portugal, né? Meus avós vieram de lá, e nasço no Rio de Janeiro em 1981. Então, eu nasço numa família carioca, de imigrantes, com uma veia empreendedora muito forte. Minha família sempre teve voltada para o ramo de combustíveis, de derivados de petróleo. Então, eu nasço nesse ambiente. Meu pai, avô que veio meu avô Augusto. Meu nome é Carlos Augusto e meu sobrenome, meu nome composto é em homenagem a ele. E eles vieram, começam a empreender. Vem meu pai, alguns filhos nasceram em Portugal, outros nasceram no Brasil, e eu nasço depois disso, né, quando meu pai se junta com a minha mãe. Meu pai, da religião católica, minha mãe, protestante presbiteriana. E eles casam, eu nasço naquele ambiente. Meu pai fala, olha, eu não sou praticante, então leva ele para a tua religião. E aí minha mãe, sabiamente, me cria, né, num caminho cristão, evangélico, presbiteriano. E então minha vida começa ali, né? E se a gente olhar um pouco a história dos reformadores, a igreja reformada, ela vem com essa pegada muito de transformação, né, de entender a vida como algo completo, não aquela dicotomia sagrado e profano, secular e sagrado. Não. Então eu aprendo isso desde cedo e começo a minha vida ali no Rio de Janeiro, com essa veia empreendedora muito forte. Quando você percebeu que você tinha essa veia empreendedora? Comecei a vender as coisas, né, Carla? Porque o empreendedor é vender. O pessoal acha que empreender... Tinha quantos anos? Eu não lembro, devia ter uns 7, 6. Eu sempre gostei de vender coisas. Eu digo que eu sou um vendedor de sonhos, né? Depois a gente vai falar um pouco da Power. Cara, a Power era uma igreja para adolescentes. Hoje tem 1.050 pessoas de todas as faixas etárias. Eu sou vendedor de sonhos, só que eu não sou um sonhador que não gosta de realizar. Então, eu gosto de vender sonhos que se realizem. Top. Que se realizam. Deixa eu fazer um parênteses aí. Uma coisa que eu sempre falo com as pessoas é o seguinte: o sonho, só no campo do sonho, ele vai ser sonho a vida inteira. Eu falo que o campo dos sonhos está aqui, ó, acima da sua cabeça. E a pessoa fica sonhando e só olhando lá em cima. Eu sonho com isso, eu sonho com aquilo, eu sonho com aquilo outro. Mas ele fica só no campo dos sonhos. Então, ela vai ficar sonhando a vida inteira. Esse sonho nunca vai ser trago para a realidade. Posso soltar uma chave? Agora. Sonhe grande e realize no pequeno. Porque as pessoas gostam de sonhar muito, mas ela não dá valor pequeno. Vamos dar outro exemplo? Você já era uma professora, uma mulher, uma especialista em hebraico, história de Israel. Todo mundo quer saber esse trem, gente. Todo mundo, todo cristão quer entender sobre isso. A gente está num país de 90% de cristãos, todo mundo. O teu campo é absurdo, né? Em todas as vertentes cristãs. Agora, o que você não via?
que o que você tinha era algo incrível. Não, era pouco. Pouco nada. Sonhe grande, realize no pequeno. Começou com os 15 mil, hoje são 200. Uhum. É assim que funciona. Né? Então, a veia empreendedora da minha vida, ela começa quando eu percebo que eu poderia ser alguém grande, que eu poderia sonhar grande, mas eu deveria realizar no pequeno. Começar ali. Meu avô veio para Portugal porque o meu bisavô mandou ele embora de navio, porque senão ele ia para a guerra, para a Segunda Guerra Mundial. Portugal entrou lá nos aliados, foi junto com a Inglaterra e foram para cima. Meu avô tinha a profissão de sapateiro junto com o meu bisavô e vai para o Brasil. Chega aqui, o que ele faz? Ele tinha um sonho de reconstruir a vida. Ele vira colocador de persiana. As primeiras persianas do Rio de Janeiro passaram pela mão do meu avô. Depois vira chofer na Shell, né? Shell do Brasil, uma mega empresa holandesa e inglesa. E dali vai comprar 1, 2, 3, 10 caminhões, vira uma distribuidora de querosene. Pensa, ele vem com um sonho incrível de construir a vida, mas ele realiza colocando persiana. A gente não dá valor ao pequeno. Não dá valor às persianas. Não dá valor às persianas da vida, sabe? Hoje as pessoas olham para mim e falam, poxa, você é tão novo. Gente, estou novo nada, eu tenho 40 anos. Mas tem gente que acha que eu tenho 30. Obrigado. Mas eu tenho 40 anos, eu tenho uma década que você acha que eu tenho. Mas toda a minha vida foi valorizar o pequeno. Quando eu cheguei em BH, Carla, eu vim para cá, fui servir numa igreja de 50, 70 pessoas, 60 pessoas. Eu lembro que eu fui num ministério grande e o líder falou, por que você não fica aqui? Eu falei, porque eu gosto de construir coisas. Aqui está pronto. Realizar o sonho. Você gosta de pegar aquele sonho que está lá no campo dos sonhos e materializar e trazer. Né? Isso. O que você poderia falar para as pessoas que veem os seus sonhos, né, que têm grandes sonhos, mas elas não acham que aquilo é impossível? Simples. Comece a vender o teu sonho no individual, no pequeno. Eu tenho um sonho de ter uma indústria de sapatos. Já vendeu a primeira sandália? Para a pessoa, para sua mãe? Porque os primeiros financiadores da nossa vida são os nossos pais, os nossos parentes, os nossos amigos. Gente, a gente começa com eles. Você sabe que eu tenho até uma história sobre isso? Não, conta. Quando eu estava mais ou menos... Eu também sempre fui vendedora, né? Eu não sabia. Não, mas... não sabia. Não sabia. Claro que eu sei, né? Porque você é vendedora nata. Só que eu não sabia. Tá. Eu que não sabia. Então, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, 10. Você começou mais cedo que eu. Eu tinha 10, eu estava mais velha. Estava velhinha. Tinha 10 anos de idade, eu sempre gostei de ter um dinheirinho. Você está falando que os pais são os nossos primeiros investidores, né? E eu fui para a 5ª série de grupo. Na 5ª série de grupo, a gente ia estudar de manhã. Até a 4ª série, você estuda de tarde. Na 5ª série, você vai para de manhã, para o período da manhã. E era 7 horas da manhã. Então, minha mãe fazia um biscoito frito sensacional. Eu fazia minha mãe acordar às 5 da manhã para fazer biscoito frito novinho, fresquinho. E aí eu saía, fazia ela fazer, 6 horas da manhã, eu saía com a caixinha minha de isopor cheia desses biscoitinhos fritos. E chegava na escola, já estava todo mundo me esperando com o biscoito frito ali, né? E ali eu fazia minha caixinha. Né? Ali eu fazia minha caixinha e meu pai e minha mãe não precisavam, nem tinha condições e não precisava ficar me dando mesada final de mês para me comprar uma coisinha ou outra que eu queria. Sei lá, era 10 centavos cada biscoito que eu vendia, nem sei. Ótimo. Mas, quando você falou que os nossos pais são os nossos primeiros empreendedores, eu me lembrei disso, né? Então, eles não tinham hora para levantar. Minha mãe nunca reclamou que eu levantasse às 5 horas da manhã para fazer biscoito frito para mim. Ela estava treinando uma campeã, ela estava gerando uma pessoa que não ia depender de ninguém. Não ia depender de ninguém. O americano é muito assim, né? Você sabe, quando eu fiz... Eu fiz Direito, depois fiz um MBA em negócios, depois comecei um mestrado em marketing. Fala disso. Aí eu dei uma paralisada, porque o mestrado era profissional, aí depois virou acadêmico. Eu falei, gente, eu não quero ser professor, mas eu quero aprender. E aí depois fui para os Estados Unidos, fiz uma especialização em Entrepreneurship to Small Business, na Babson College, ali em Massachusetts. É tão interessante, porque ali é onde começa os Estados Unidos, né? Então ali tem a veia empreendedora da América. E aí o meu professor é um cara que inventou a câmera digital, né? Pensa. Ele transforma uma máquina... Ele que arrebentou com a Kodak. Não, ele quis vender para Kodak e para Fuji. No meu livro novo eu conto isso, no Revolução dos Improváveis. Ele vendia máquina de radiografia. Aí ele falou, cara, eu vou diminuir esse negócio aqui. Quem que tem a nanotecnologia? Isso há 30 anos atrás. Japão. Pô, foi lá no Japão. Procurou a Kodak, procurou a Fuji, nenhuma delas quiseram. Aí ele vendeu para Olympus.
não sei quantos milhões de dólares. O cara ficou milionário e voltou para a faculdade só para dar aula. E aí ele fala o seguinte, sabe qual é o problema de vocês, brasileiros? Aí a gente, uma turma só de brasileiros, né? A gente já estava ali ofendido. E eu falei, vou largar a ofensa de lado, eu vou aprender. E ele falou, é porque vocês acham que no Brasil é tudo diferente. Como assim? Aí ficou esse silêncio, igual tá aqui no estúdio. E ele falou assim, vocês brasileiros dão desculpa para tudo. Por que tu não ensina teu filho a vender uma limonada na porta de casa? Ensinou um empreendedor. Mas não, vocês querem um curso de empreendedorismo, em vez de vender o primeiro copo de limão. Nossa. Que pancada, hein? Eu falei assim, ele é antipático, mas ele sabe alguma coisa, eu vou aprender com esse homem. Eu adoro os antipáticos. Deve ter alguma coisa, né? Uhum. E aí eu aprendi com esse cara. E tudo aquilo que eu vi meus avós, meu avô, meu pai fazendo, fez sentido para mim. Então, pensa, eu aos 20 e poucos anos estou lá nos Estados Unidos aprendendo sobre isso. Já tinha uma história de negócios, porque a gente tinha transportadora, posto de gasolina, distribuidora de bebida. E eu comecei a estudar essas coisas. E aí eu percebi que a grande sacada é sonhe grande, realiza no pequeno. Sonhe grande, realiza no pequeno. Eu sonhava a Power Church, que é a nossa igreja, a igreja que Deus me deu permissão de gerir, né, de ser o pastor, ela é o meu sonho de igreja. Eu falei, gente, eu sempre sonhei em participar de uma igreja assim. Então, eu poderia reclamar, eu poderia amaldiçoar, eu poderia brigar com todo mundo, ou eu poderia construí-la. Deixar nascê-la. Então, deixei nascer. E aí, a gente nasce com um projeto para adolescente. Olha. E hoje são 1.050 pessoas. Agora, né? Em 2022, em março, são 1.050 pessoas, onde a gente tem, de idosos, tem 80. Pegando esse gancho que você está falando aí a respeito de como que o brasileiro lida com essas questões, né? A gente vê aqui no Brasil que ser rico pode ser uma maldição. Muitas pessoas pensam, às vezes, que ser rico é maldição, ou vê como negatividade, vê como a pessoa não fez nada para construir aquela riqueza, e não vê com bons olhos a questão de dinheiro. É meio que cultural aqui no Brasil, né? É totalmente cultural. O que você podia falar a respeito dessa questão? Eu posso falar que dinheiro é espiritual, né? Porque se dinheiro não fosse espiritual, Jesus não falaria de mamão. Mas vamos entrar aqui em alguns vieses. O primeiro é, se o dinheiro é espiritual, eu preciso entender qual é o Deus por trás dele, para que eu entenda a quem eu vou servir. Né? Ninguém pode servir a dois senhores, ninguém vai servir ao Deus Pai de Jesus, nosso Senhor, ou a mamão. Então, olha o poder do dinheiro. Aí Jesus diz que o problema não é isso, o problema é amar isso. A gente deveria usá-lo, mas a gente ama. A gente usa as pessoas para conseguir as coisas. Aí agora trazendo um pouco para a questão de honra. Se eu não honro as pessoas que têm recursos, que prosperaram e que enriqueceram, como eu vou desfrutar se eu só posso desfrutar daquilo que eu honro? Se eu não honro as finanças, se eu não honro você que é abundante, como eu posso querer desfrutar disso? Se eu desfrutar disso, eu sou um usurpador. E o terceiro ponto, entrando na questão cultural, tem muito a ver com a estrutura cristã romana. Vem lá da estrutura cristã romana, porque se viesse dos judeus, estava tudo certo, né? Pensa. Quando os holandeses judeus vieram para Pernambuco e eles criaram a sinagoga, aquela galera que foi ali para Pernambuco, que foi expulsa depois pelos portugueses, foram que fundaram Manhattan. O maior centro econômico do mundo. Do mundo, onde o mundo é decidido. Poderia ser Pernambuco, poderia ser Recife. Sem contar que eu amo o povo pernambucano. Eu Imagina o que ia acontecer naquele Pernambuco. Eu tenho amigos queridíssimos lá de igrejas incríveis, bispos, pastores. Pensa, o povo que fundou Manhattan, que era um lago, que era um negócio, né, com nome de índio, Manhattan era um nome indígena, vai para lá e faz aquilo acontecer. Sendo que Pernambuco, Recife, estava de frente para o mar. Pensa. Com tudo acontecendo ali, né? E aí os portugueses expulsam. Então, a cultura romana, ela trouxe muito esse viés de que quanto mais pobre, o voto de miséria. Quanto mais pobre, mais santo. Mais santo. Então, significa que as pessoas, na grande maioria do povo brasileiro, ela identifica que se uma pessoa tem dinheiro, ela não tem espiritualidade, ela não tem santidade, e logo ela está afastada dos céus, ela está afastada de Deus, ela não está alinhada aos céus e ela está fadada a viver naquela miséria, a viver na pobreza. E que isso é bom. O judeu, ele tem uma outra dinâmica com dinheiro. Graças a Deus. Graças a Deus que a gente aprendeu com ele, né? Graças a Deus que a gente aprendeu com ele, né? Ele tem uma outra dinâmica com dinheiro. A palavra dinheiro em hebraico é kesef.
que significa prata, né? Cor prata mesmo, Uhum. né? Mas também significa desejo. Uhum. E para o judeu, não é ruim você desejar ter essa prata, Uhum. porque na cabeça dele, o ter essa prata, né, vai resolver muitas questões da sociedade onde ele vive. Aham. Vai gerar possibilidades. E tudo isso tem a ver com empreendedorismo. Se você perguntar para mim assim, Carlos Damasceno, você é um cara que gosta de fazer aplicações financeiras? Gosto, mas eu prefiro mais criar empresas. Uhum. Por quê? Porque quando eu tenho meu dinheiro parado, rendendo bem em aplicações financeiras muito seguras, isso significa que o país é pouco empreendedor. Porque um país grande em empreendedorismo, as taxas de juros da segurança são baixíssimas. Por quê? O que faz o mundo mover é o dinheiro na onde? Nas empresas, na mão de quem constrói. Uhum. Entende? Então, o judeu, quando você fala, o judeu deseja e ama desejar ter a prata, o recurso, é porque ele sabe que aquilo muda vidas. Para mim, o Brasil, ele precisa ainda dos seus pacotes de ajuda, eu acredito nisso, precisa. Mas o que acaba com a pobreza numa geração é empreender. Uhum. É fazer esse dinheiro circular, esses recursos circularem. Uhum. Entende? Então, como que eu vou ter grandes recursos se eu não tenho propósito? Aí eu tenho um outro lado, uma outra ótica. Não adianta também você pedir sem propósito, porque provisão sem propósito, perdição. Uhum. Quantas pessoas ganham na loto? Na loto é antiga, né? A loto é Na muito Mega antiga, é muito Sena. velho, não fala. Isso é muito velho. Na loto. Não combina com a sua... Não, loto é loteria, porque, né? Não, imagina, eu nasci Não, ontem. não. Aposta, fazem apostas. Fazem apostas. Sejam na loteria esportiva, ou né, nos sporting bets, essas coisas da vida, elas ganham e perdem. E não tem mais nada. Por quê? Provisão sem propósito, perdição. Provisão com propósito, transformação. Dá um exemplo de provisão com propósito. Provisão com propósito. Uhum. Eu hoje poderia, se você falasse comigo, Carlos, você gostaria de receber agora $100 milhões? Gostaria, e pode trazer para mim que eu sei o que fazer. Uhum. Eu sei dar destino. Vou dar um destino para minha família, para recursos, para guardar. Vou dar destino, vou construir uma escola cristã, porque o Brasil precisa de uma escola vocacionada. Eu vou construir uma nova sede da igreja. Eu vou construir um tremendo projeto social para apoiar a minha igreja. Eu vou construir um tremendo projeto de empreendedorismo. Esses 100 milhões vão virar 1 bilhão. Uhum. Por quê? Porque eu tenho destino para ele. Agora, se você nunca projetou ter recursos para transformação, fica onde você está mesmo, tá tudo bem. Aí, deixa eu entrar com uma questão aí muito interessante. Vamos lá. Existe um verbo em hebraico que ele traz muito esse conceito aí que é muito legal. Que é muito legal. Vai lá. Em hebraico não existe eu tenho. Hum. Não existe essa palavra ter na língua hebraica. Seja na língua bíblica, no hebraico bíblico, no hebraico mais arcaico, né, mais antigo, ou seja no hebraico moderno, que é o atual falado hoje, que na verdade é o mesmo com pequenas diferenças. Não, simplesmente essa palavra... Não existe. To have. Eu tenho. Ter. Não existe. Uau. Mas existe um conceito por trás dela. Então vai. Que vai cair exatamente nisso que você está falando, que vai Olha ajudar, e que vai ajudar centenas de pessoas aqui agora e vai ajudar muito no seu empreendedorismo lá dentro da igreja, tenho absoluta certeza. Como eu falo, eu tenho um carro. Como eu falo... Em português ou no hebraico? No hebraico. E aí? Como eu vou falar, eu tenho um carro. Como eu falo, eu tenho um recurso para investir. Okay. Como eu falo, eu tenho um marido, eu tenho uma família, eu tenho um estúdio, eu tenho um canal. Como é que você vai falar isso em hebraico? Não tenho a mínima ideia. Na verdade é yesh li, que quer dizer existe para mim um carro. Existe para mim uma casa. Existe para mim um emprego. Existe para mim uma família. Essa é a forma de falar. É diferente, né? Existência e posse, né? São duas coisas distintas. Por quê? Porque existe um conceito por trás disso. As coisas só vão existir para você quando você precisa delas. Uau, entendi. Então, se não tem propósito, não precisa se existir. Não tem por isso que eu falei aqui. Se você não tem propósito, pode ficar desse jeito aí mesmo, tá tudo bem. Não precisa existir. Deixa chegar para quem tem. Não precisa existir. As incrível. Pessoas... É incrível isso. Isso é um conceito fantástico. E quando eu aprendi esse conceito, a minha vida fez assim, deu um looping. Domingo retrasado eu preguei sobre o milagre da multiplicação. Jesus multiplicando os pães e peixes. E foi
Foi um frenesi na igreja, porque todo mundo, em tese, quando ouve essa mensagem, fala, lá vai falar de dinheiro, né? Não tem problema algum. Na Power, uma vez por ano, a gente tem uma série sobre dinheiro. Domingo. Imagina, de 4 a 7 mensagens falando sobre dinheiro. A gente precisa falar disso. E aí, qual foi o cerne da mensagem de domingo? O milagre da multiplicação. O primeiro foi, Jesus tinha um propósito, que era alimentar aqueles 20 e tantas mil pessoas. Sim. Aquelas 20 e tantas mil pessoas. Ele tinha que ensinar os discípulos de que ele era o Deus da provisão. Ele tinha que ensinar que eles, para os discípulos e para aquela criança, que ele só multiplica a partir de uma entrega, então tem que ter alguma coisa. Porque a gente canta, né? Deus proverá quando azeite e a farinha faltar. Deus proveu porque uma oferta foi entregue antes. Alguém se prontificou a entregar. Alguém que tinha... E mais, alguém que se prontificou a entregar alguma coisa que ele sabia que não ia dar para... E volta naquela sua proposta de o sonho pode ser gigante, mas começa com um pouco. Vamos lá? Anota mais uma chave. Deus é mestre em ressignificar o que pode ser feito com pouco. Isso faz, então, com que a geração atual ela menospreze esses pequenos começos? Com certeza. Agora tem um outro fator. A geração atual, ela pode menosprezar os pequenos começos, porque tudo hoje começa grande, né? Parece filho de elefante. Eu ia falar sobre isso aqui Parece agora. filho de elefante, tudo começa grande. Tem um menino na minha igreja, pensa. Um menino chegou na igreja no projeto social, nosso projeto social chamado Projeto Abraça-me, que a Dani fundou em 2007. Ele chegou lá com um chinelinho com prego. Preguinho no chinelo. Esse menino foi testando, daqui a pouco ele fez 10 milhões de reais. Pensa. Aí semana passada ele fez um evento, porque esse projeto social nosso hoje ajuda muito a escola estadual da nossa região, ali no Pará Estaque, chamou os adolescentes, então tinham 100 adolescentes ouvindo ele dar um curso de marketing digital. O cara que andava com chinelo com prego fez 10 milhões. Ele tem essas placas todas, você tem aí de YouTube, de não sei o quê, de Hotmart. Ele tem tudo, tem as pulseirinhas. Então, para essa geração é difícil, às vezes, começar no pequeno, porque hoje tudo é muito big, né? O digital, ele fez tudo ser muito big. Mas não acredite nisso. Não acredite nisso. Comece, valorize o pequeno. É ali que está o tesouro. O pequeno te forja, o pequeno te dá a paciência. O pequeno você pode testar. E se você quebrar, você quebrou com pouco. Vale a pena valorizar. A Bíblia ensina, não despreze os pequenos começos. De jeito nenhum. Fantástico. Hoje é o primeiro podcast, eu tô aqui celebrando. Isso aqui vai dar 1 milhão de views. Olha aqui. Isso é maravilhoso. Isso aqui vai dar 1 milhão de views, cara. A gente vai impulsionar isso. Tem que chegar na vida, no coração das pessoas. O povo cristão, né, precisa entender de onde ele vem. A gente não vem da romana, a gente vem dos judeus. A gente vem dos judeus. Porque para que eu vou beber de uma água que já está misturada se eu posso beber na fonte? Então, a nossa hereditariedade, né, ela vem de abundância. Olha o Rehobote. Olha o Rehobote. Aí eu faço um poço, alguém enterra. Eu faço outro poço. Aí Deus fala assim, meu amigo, acabou essa graça. A partir de agora é largueza e amplitude para você. Aí tu pega Abraão. Aí você pega... Todo mundo era próspero. Até os sacerdotes eram prósperos, eles recebiam primícias. Pensa, a gente tem hoje a cultura de que pastor tem que ser miserável, porque os padres eram miseráveis. Gente, sai dessa história. Os sacerdotes judeus eram riquíssimos. Eles tinham tudo. Eles recebiam a primícia do povo. Todos eles eram prósperos. Eu tenho Moisés certeza. era muito próspero. Abraão era muito próspero. Sim. Toda a geração dele era muito próspera. Pensa, Abraão e Ló. Os pastores brigavam por causa de quê? Porque as ovelhas, né? Até hoje o pastor briga, né? Tá de ovelha! Fica de ovelha! Gente, para com esse negócio. Eu amo pastor que não briga por causa de ovelha. Se você quiser brigar comigo que você não gosta de mim, tudo bem, mas vai brigar por causa de ovelha. Bobagem, meu amigo. Olha, isso é mais velho do que vovó. Porque lá em Abraão e Ló já brigavam. Então, meu filho, vai um pra cada lado, tá tudo certo. Mas se tinha muita ovelha, tinha muita prosperidade. Não tinha dólar naquela época, não tinha euro. Qual é o nome da moeda do judeu? Shekel. Não tinha shekel. E os caras já brigavam. Meu amigo, eles já eram prósperos demais. E aí, falando nisso, essa sociedade hoje, o pessoal quer que a coisa aconteça do nada, de repente. Quando você fala desse rapaz aí que chegou lá na igreja com um preguinho no chinelinho, de repente ele fez 10 milhões, às vezes muita gente quer que isso aconteça com ele também, né? Mas existe todo um processo. Tem uma palavra em hebraico ele é muito rico
nas palavras dele, nos conceitos das palavras, né? Uhum. Quando a gente tem aqui em português, por exemplo, uma única palavra para prosperidade. Mas em hebraico não é assim. São 3 palavras para prosperidade. No nosso podcast de hoje, eu vou trazer uma, que é shahal. Uhum. Essa palavra, ela é prosperidade, mas ela tem um conceito por trás disso. O conceito dessa palavra é adquirir conhecimento. Ok. Adquirir conhecimento. Então, eu acredito que entra muito aí dentro desse exemplo desse rapaz, né? Que, de repente, aparentemente, de repente, ele começou a ganhar aquela coisa toda, e os outros querem segui-lo, mas achando que não vão precisar de adquirir conhecimento. Como que entra aí o adquirir conhecimento com a questão da prosperidade? Você sabe que meu primeiro livro, Vida Poderosa, é sobre processo, né? Uhum. Eu começo com a historinha mais simples do mundo, que é a lagartinha se transformando em borboleta. E no momento, e durante o processo, não coloque sua mão, que você vai atrapalhar. Eu tô com tanta dó da borboletinha que tá lá ainda. Eu vou abrir o casulo, aí nasce uma borboleta com uma asa só. Uhum. O processo aí não pode ser negligenciado. Né? O meu livro é Vida Poderosa, entenda os processos e conquiste o sucesso. Uhum. Né? Hoje as pessoas olham e falam assim, eu estava no aeroporto de Brasília, um irmão falou, rapaz, você veio do nada. Eu olhei para a cara dele, eu falei, né? Ele é um pastor de Belo Horizonte, eu olhei para ele, aí eu respirei, pratiquei o silêncio, e depois eu falei assim, amigo, você sabia que só em BH eu tô há 17 anos? Você sabia que eu sou cidadão belo-horizontino? Você sabia que pastor de jovens numa igreja média, pequena, num bairro, eu fui 12 anos? Então não vim do nada. Processo. Toda a minha carreira profissional, eu trabalhei com derivados de petróleo, depois fui para Telecom, fui gerente de regional de telecomunicações em 2 companhias, depois fui para engenharia. Então pensa, onde eu passei isso tudo, e tudo aquilo que eu estudei, para hoje eu ser o que o meu nome já dava como destino, fazendeiro, o líder das ovelhas, né? O que cuida das ovelhas. Uhum. Né? O Carlos é isso. Né? Então, olha a trajetória. Olha a trajetória. E aí, quando olham a nossa igreja, nossa, ela é bem gerida, olha, organizada. Eu aprendi programa de excelência numa companhia internacional. Uhum. Eu aprendi gestão, que com gestão não se brinca, não pode ser amadora, dentro de uma empresa de derivados de petróleo. Uhum. Conhecimento. A conquista do conhecimento, ela não pode ser de uma vez só, porque é como um telefone, né? Eu estou aqui com esse telefone, ele é o 11, já tenho 13, vai para o 14. Se eu quiser colocar coisas do 14, do 15 que virá agora nele, não cabe, né? Não vai funcionar. Ele não amadureceu para isso. Uhum. Então, o conhecimento ele também tem a ver com o tempo. A tua maturidade, mais o conhecimento, e as coisas começam a fazer sentido. Eu fui pastor de jovens 12 anos, e eu falava para eles, o que eu estou falando com vocês hoje vai fazer sentido daqui a 10, mas eu estou te contando agora para você já acelerar o teu crescimento, a tua maturação. Uhum. Entende? Então, não negligencie os processos, porque o bom processo, quando chegar à abundância, ele te garante uma abundância sustentável. Uhum. Essa parte que você está falando aí, ela está muito relacionada com o que a palavra de Deus fala, né? Vocês erram porque não têm conhecimento. E as pessoas, ao meu ver, tá? Ao meu ver, gente, pode ser que não é todo mundo, não se encaixa todo mundo aí também. Coloquem amor nas minhas palavras, que eu conheço bem a minha audiência. Põe açúcar. Põe açúcar aí nas palavras. Tem um chocolatinho aqui, ó. Colocar açúcar nas palavras. As pessoas, elas acham que a palavra de Deus, ela é só para o nível espiritual. Mas ela não é. Não é. Ela vai atingir todas as áreas da sua vida de uma forma exponencial, como diria nosso amigo pastor Jeremias, né? De uma forma boa. De uma forma Sou apaixonado pelo exponencial, né? De uma forma exponencial, vai atingir todo mundo em todas as áreas, no físico, no espiritual, na sua família e tudo mais. Só que as pessoas, elas desconsideram o conhecimento. Elas desconsideram. E nós vivemos numa época, numa geração, em que nunca se teve tanto volume exponencial de informações disponíveis para as pessoas como temos agora, mas também, ao mesmo tempo, as pessoas não sabem nada de nada. É isso mesmo. Não é? É porque muita informação não significa que você vai ser informado.
Né? Então, eu vejo claramente, as pessoas são muito desinformadas com as informações disponíveis. Porque ter informação é igual você ter dados. Ter dados significa que você tem gestão? Não. Não. Ter dados pode gerar uma informação, essa informação precisa depois ser o quê? Gerida, para depois virar conhecimento. No meu MBA, que eu fiz em 2005, eu tinha uma matéria chamada Gestão do Conhecimento. E a gente leu um livro, acho que era do Nonaka e Takeuchi. É um livro sobre gestão do conhecimento. Como as empresas estavam fazendo a gestão do conhecimento que elas geravam. Porque as coisas se perdem. Então, hoje é tudo fácil. Eu pego meu telefone, eu abro, eu descubro na hora. Ontem eu estava indo para casa, a minha esposa fazendo uma sabatina com a Mel, minha filha, porque hoje tem prova, e teve uma questão lá sobre poliendro. Eu falei, gente, que poliendro? Eu falei, poli é muito, endro eu não sei. Aí a Mel ficou na dúvida, eu falei, joga no Google aí, pô. Antigamente a gente tinha que ir na Barça. Você tá louco. Só quem tinha Barça era gente milionária, Rico, igual você. né? I'm sorry. Desculpa. That's okay. A gente tinha uma Barça. Sabe por que eu tinha uma Barça? Vale a pena contar. Todo mês chegava na minha casa um senhorzinho com um bonezinho, parecia um carteiro, e deixava 3, 4 livros. A gente pagava assinatura de livro, porque não tinha internet. Não tinha. Então a gente tinha que ter livro. Meu primeiro presente que minha mãe me deu, assim, de valor, sabe qual foi? A coleção do Monteiro Lobato toda. Pensa, eu era um garoto de 10 anos que eu lia Morris West. Depois que eu li, eu falei, mãe, por que você me dá essa loucura? Por que você me dá essa loucura? Parecia esse negócio doido, cheio de espiritismo, cheio de não sei o quê, mãe. Mãe, é porque eu queria que você tivesse cultura, meu filho. Então tá, né? Coisa maravilhosa, né? Aí hoje você chega na minha casa, a primeira coisa que eu monto, eu tô numa casa nova, eu vou montar minha biblioteca. Chega lá na pau e tem minha biblioteca. Por quê? Porque eu dou valor àquela informação que está ali. Por que eu virei escritor? Porque eu sou apaixonado por livros. Né? Eu pesquiso, claro, a ferramenta aí para me dar acesso. Agora, não é porque eu tenho acesso e porque tem um montão de informação que eu virei um conhecedor. Mas esse tanto de informação, ele também não está gerando uma certa preguiça, principalmente na nova geração que está vindo. Claro, né? claro. Não está gerando uma certa preguiça de não gostar dos livros, de não gostar de se aprofundar, porque vai lá no Google, olha, como a gente fez agora, né? Vamos lá olhar a informação. Eu creio que gera uma preguicinha. Mas vamos entregar para essa geração propósito? Vamos entregar para essa geração destino? Porque aí a informação faz sentido, cara. Pensa, eu comecei um projeto na Power. Há 2 anos atrás eu comecei a disseminar do púlpito, porque o púlpito governa a igreja. Eu comecei a disseminar do púlpito porque eu queria que os nossos filhos espirituais fossem para a faculdade de filosofia, para sociologia, para as ciências humanas, porque todo mundo só queria ser engenheiro para ganhar dinheiro e médico. E aí, eles começaram a ir. Eu comecei a dar propósito. Esses garotos começaram a ler sobre política. Agora, tem adolescentes que falaram, eu vou ser político. Aí, então, quando ele lê uma matéria de que o ministro da STF fez uma sentença que bloqueia o Telegram, esse garoto fica louco. Porque ele já está lendo sobre liberdade de expressão. A gente tem que dar destino também. Porque senão a gente fica só batendo aqui na geração. Ah, galerinha, vocês sobre isso. Eu tenho uma palavra dentro de mim, eu preciso dar som para elas. Então, essa geração tem que ser melhor que a gente. Eles serão melhores que a gente. Então, eu vou dar destino, eu vou dar propósito. E aí, meu amigo, as informações tem. Se você não quiser, aí você é preguiçoso mesmo. Então, significa também, criando aqui um compêndio aqui, né, um resumão aqui, significa que tudo aquilo que você aprendeu durante toda a sua história de gestor, sua história de CEO, sua história de empreendedor, tudo que você aprendeu, você então está aplicando, você está aplicando como pastor. Total. Gente, eu fui ser pastor sênior, né? O bispo é um supervisor, então um pastor sênior, um bispo, aos 35 anos. Gente, eu trabalho desde os 14. Eu já tinha 21 anos de experiência. E aí eu me torno o pastor da igreja. Pensa a bagagem que eu tenho para soltar no meu povo. Entende? Esse acúmulo de experiência / conhecimento faz com que hoje eu possa derramar e usar o meu dom. Hoje o meu dom é palavra de conhecimento. Palavra de sabedoria, né? Não só de conhecimento. Conhecimento é a famosa revelação. A palavra de sabedoria, que é o quê? Direcionar as pessoas. E aí tem um amigo meu, ele é um desenvolvedor de pessoas, ele entende muito sobre mente, e ele fala assim, Damasceno,
as pessoas que têm muita experiência, quando alguém começa a contar uma história, começa a falar um pouco de coisa, ele já sabe onde vai chegar. Porque os caminhos geralmente são os mesmos. Então ela ainda não chegou, mas você já chegou, você já viu. Então ela começa a falar, você já sabe onde vai dar. Então você vira ela para o outro lado. Olha que coisa maravilhosa. E aplicar esses teus conceitos como pastor dentro da sua igreja tem gerado os resultados que você esperava. Não é só você. Você conheceu a nossa casa. Eu não, você foi lá. Eu conheci, mas a turma você que está nos assistindo, não. Fui lá. Você não viu? Eu gostaria que eles soubessem como que como que você está aplicando e os resultados que você está tendo dentro da sua comunidade. Pensa, eu sistematizei uma comunidade de uma forma inteligível. Pensa, eu nasci na igreja, eu tenho 40 anos. Porque você tem que pensar o seguinte, a igreja que nós vivemos durante séculos é uma igreja que não incentiva ninguém a estudar, é uma igreja que não incentiva ninguém... Só ama o céu, Jesus vai voltar, hein? Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Entende? Então, eu estou fazendo essa comparação. Só essa aqui. Eu também amo falar sobre esse assunto, né? Falar sobre os mandatos, né? Eu amo Gênesis 1, Gênesis 2, quando Deus chama a gente para ser co-desenvolvedor das coisas. Eu não sou um cara que fica clamando Maranata, Maranata. Eu não sou esse cara. Porque é o seguinte, nem o filho sabe, o pai sabe, o filho não sabe. Então, para mim, Jesus não vai voltar, ele voltará. É uma certeza, ele voltará. Enquanto ele não volta, eu vou para cima, gerar a igreja mais incrível da história, ganhar as maiores pessoas, tocar todo mundo. Eu sou dessa vibe. Eu não tô aqui, Jesus, por favor, volta logo, me tira daqui, me socorro, deixados para trás, solta um raio aí, me tira. Eu não sou dessa vibe. Deixados para trás. Eu não vou ficar para trás porque eu já tô dentro. Já tá lá. Eu já tô dentro da parada. Então, é isso, pronto. Então, quando eu fui estabelecer a igreja, né, como bispo, e eu tenho que fazer planos, eu tenho que projetar a igreja, isso está na minha função como bispo. Eu falei, eu vou criar uma igreja inteligível. Eu vou criar uma igreja inteligente. O que é uma igreja inteligente? O meu povo não volta no prédio para ouvir a mesma coisa. Então, no domingo, são reuniões cristocêntricas. Tanto que agora eu recebi uma pessoa, em off eu te falo qual é a função dela, sacerdotal, e ela falou, eu rodei dezenas de igrejas em 2 anos, e eu não encontrei igreja cristã, encontrei igreja paulina, encontrei igreja abraâmica, mas eu não encontrei igreja cristã. Encontrei aqui. Porque eu decidi, há 5 anos, pregar domingo Jesus. E na segunda-feira, fazer desenvolvimento de homens, mulheres, casais, líderes e empreendedores. E ficamos assim durante anos. Agora a gente abriu a quinta-feira para um encontro de fé. Então, nós fomos criando uma igreja onde as pessoas... Nós dizemos assim, se você passar um ciclo de 1 ano dentro da Power, se você não transformar, porque você não quis. Porque a gente entrega todos os processos humanos para você mudar. E com o poder de Deus. E com a presença de Deus. E com a palavra de Deus, se você não mudar, meu amigo, você não quis. Não vai mudar nunca mais. Você não quis mudar. E Deus, ele é um gentleman. Jesus é um gentleman. Ele não força, né? Ele te inspira. Com certeza, deve ser... Isso, então eu projetei, Carla. Eu conto uma coisa que um dia um pastor, hoje ele é meu amigo, ele falou assim, você entrega pão requentado pro povo. Eu falei, oi? Como assim? Porque ele ficou com raiva, porque eu digo que eu projeto as pregações da minha igreja o ano inteiro. Não faz sentido. Porque, pensa, ele falou assim, não, mas porque a mensagem tem que ser fresca. Eu falei, Deus está no Cronos ou está no Kairos? Aí ele, Kairos. Eu falei, então ele não pode dar uma mensagem hoje para pregar no que vem, não? Ele não sabe quem vai estar lá, não? Talvez você tenha uma cultura da bagunça e ache que isso é cultura de sobrenatural e espiritualidade. Aí você acaba com a tua família, porque sábado tu não tem vida. Você tem que ficar pedindo a Deus uma mensagem e aí ele não te dá, porque às vezes você não está nem na frequência certa, aí você pega uma mensagem antiga, troca o nome e fala que foi Deus. Então não é melhor você programar? Com certeza. Nós estamos vivendo agora uma quaresma. Pensa, olha que estratégia. A Power faz quaresma. Pensa o tanto de gente que a gente ganha para Cristo. Em 7 domingos, 40 dias. As mensagens estão prontas desde o ano passado. Ou seja, é porque na verdade é um planejamento criativo. É um planejamento criativo. E aí eu tenho paz. Porque você já imaginou, você já projetou, você já viu o que vai acontecer e como que você pode reverter isso em favor das vidas, em favor da igreja e em favor da salvação. Hoje são 22. Ontem, 21, definimos a campanha, a série de mensagens sobre dinheiro, sobre riqueza, que vai ser ministrada em agosto. Já está pronta.
E aí você fala, poxa, é pão requentado? Não, depende de como você vê Deus. Você vê um Deus urgente, um Deus desesperado, que entrega tudo em cima da hora, tudo bem. Eu vejo um Deus planejado. Eu vejo um Deus que do início já programou o fim. Eu vejo um Deus que botou dentro de mim esse poder de planejar as coisas. Se ele quiser mudar, ele muda. Se quiser mandar um anjo, ele manda. Se ele quiser mudar tudo, ele muda tudo. Ele é o Deus, ele é o Senhor. Mas eu não posso andar na vibe da bagunça e do não planejamento. Onde que eu vi isso, Carla? Dentro das empresas. As empresas projetam seu budget para 2, 3, 5 anos. O orçamento está pronto, você trabalha em cima daquilo. Mas por que a gente não pode fazer isso nas comunidades? Sabe por quê? Porque as mentes estão lá atrás, naqueles teólogos do século passado. Eu não estou neles. Né? Você não está. Eu estou lá nos Mas meus irmãos lá estão nos teólogos dos do séculos passados. E você está numa outra vibe que já aprendeu a voltar lá para trás, lá na nação de Israel, lá no povo de Israel. Gente, bispo, bom demais a gente ter essa conversa. Top demais. Vocês não têm ideia, meu povo, do tanto que a gente conversa quando a gente se encontra. A gente já falou um pouquinho sobre isso aqui agora, e esse assunto tem muitos desdobramentos. Eu quero seguir nesses desdobramentos, se você me der a oportunidade, de voltar para a gente poder trabalhar mais esse assunto. Porque eu acredito que as pessoas vão ser muito abençoadas, né? Acredito que a Power Church está sendo extremamente abençoada com a sua logística empreendedora dentro da fé. A gente podia colocar como uma nomenclatura como essa, né? Uma logística empreendedora dentro da fé. Para que abençoe pessoas, que é lindo demais, que resgata, que restaura e que coloca o ser humano na posição que ele nunca deveria ter saído. Isso. De obra-prima. De obra-prima. Né? Coroa da criação do Coroa Eterno. Da criação. Coroa da criação do Eterno. Parabéns pelo excelentíssimo trabalho na Power. Né? Pastor trabalha muito, né, gente? Cá para nós, né? Você trabalha demais. Eu sei disso, né? Tem um amigo que perguntou assim, como que você faz? Meu amigo, eu trabalho no executivo. Eu tenho horário, eu desço para o escritório, eu trabalho, eu penso, eu não fico em casa. E com prazer e com alegria, com o Espírito Santo. Isso não significa que o Espírito Santo não está junto. Claro que não. E eu falo, eu não fico em casa esperando um anjo falar comigo. Eu vou lá para o lugar onde Deus fala sempre, fico lá. Trabalho, penso nas pessoas e a gente projeta e programa. Top demais. E dá certo. Top demais. O seu Instagram? Carlos Damasceno Oficial. Carlos Damasceno Oficial. Ele fala rapidinho igual eu, gente. Carlos Damasceno Oficial. Tudo meu é Carlos Damasceno Oficial. Inclusive, meu canal do YouTube, maravilhoso, tem 150 pessoas. Vamos lá! Eu já tô vendo valor, hein? Tô vendo valor. Tô vendo valor. Na próxima vez a gente vai falar dos seus 2 livros, mas dá uma ideia dos 2 livros. Tá, o primeiro, o primeiro foi lançado pela Editora Vida, o segundo também. A Editora Vida, que é uma editora incrível, né? Tem muitos temas poderosos e autores também de muita relevância. Então, é uma bênção fazer parte da editora. O primeiro é o Vida Poderosa, 12 capítulos, onde eu falo sobre o processo da vida, processo que você precisa cumprir, que inevitavelmente você vai passar na vida para você chegar a um sucesso. E aí, sucesso é espiritual, profissional, familiar, etc. Então, eu misturo tudo isso, uso exemplos de Paulo com Ananias, Paulo com Gamaliel, Jesus com os seus mentores e José. E aí eu vou colocando tudo isso, permeando de filosofia, de assuntos profissionais, e ali é um livro bem legal, 200 e poucas partes legais, para você crescer. É um livro que foi categorizado como vida profissional e comportamento. Não entrou na esfera da religião. Olha que massa, incrível, né? Muito a minha cara isso. E o novo livro é o Revolução dos Improváveis, Vença Sem Ser o Favorito. Uau! Como vencer sem ser o favorito? Que é todo baseado em 2 Samuel ali, 17, a história do número 8, que não era contado, que o pai nem fala o nome dele, ele aparece. Deus muda toda a história, né, de uma nação, e o mundo é impactado por ele. Eu coloco 10 capítulos de como você vencer sem ser o favorito. Gente, todo mundo tem que ler, né? Você que está aí, você não pode ficar para trás de jeito nenhum. Inclusive, daqui a pouco eu vou lançar algo fantástico sobre um dos livros dele, ainda tá em segredo, só ele sabe, eu e mais a minha família, obviamente. Só a gente sabe aqui algo fantástico relacionado ao livro Vidas Poderosas. E quem sabe a gente faz com o segundo livro também, né? Ele já sabe, mas você vai saber daqui a pouco, tá? Não vou contar agora não, se você sabe guardar segredo, eu também. Não vou contar agora não. Bispo Carlos Damasceno, meu xará, pessoa da mais autoestima que eu tenho, também te amo com todo o meu coração. Bora pra frente, vão tocar o terror, porque vão tocar o terror, porque as pessoas estão precisando ser sacudidas, acordadas, né, relacionadas com a palavra de Deus, aprender um novo momento, né, já que é um novo de novo, então vamos fazer um novo de novo de verdade, conforme a palavra de Deus tem para nós. Posso terminar com uma frase?
Por A minha favor. parte, homens, um ditado árabe que fala o seguinte: homens são como tapetes, de tempos em tempos precisam ser sacudidos. Que esse podcast sacuda muita gente. Né? Que as pessoas não olhem para a gente como duas pessoas da eclesia, ou eclesiástica, não, que olhem para a gente como dois seres humanos que estão prosperando, que estão crescendo, e aprenda com isso. Né? Tira o preconceito da religião e ouça o que a gente falou, né? A partir dessa ótica. Você precisa ser sacudido, está cheio de poeira aí nesse tapete. Você é melhor do que isso. Amém. Por isso que a gente tem esse canal aqui, para ajudar a sacudir essa poeira de todo mundo. Obrigada. Deus te abençoe, abençoe você, toda a Power que eu aprendi a amar, que eu apaixonei demais, a família. Ele é casado, gente, tem uma filha linda, uma esposa maravilhosa. E com o tempo vocês vão conhecendo cada vez mais ele aqui, porque a gente vai trazer muito mais vezes, eu tenho certeza. Obrigada, Deus te abençoe. Shalom, queridos, Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo vídeo aqui no canal da professora Carla Damasceno, onde a gente fala de Bíblia, de Israel, de hebraico e tantas outras questões agora, entrando no nível de podcast e o desenvolvimento para todas as áreas da sua vida. Shalom, shalom.